continuidade ao nosso estudo da primeira carta de Pedro, estudo que você pode acompanhar no nosso site, no nosso endereço, e tem lá todos os estudos que nós já fizemos, e aqui nós estamos agora trabalhando na primeira carta de Pedro, capítulo 1, e ainda estamos no versículo 2, destrinchando um pouquinho aquilo que significa o conteúdo do texto bíblico. Então, acompanhe aí, vou ler a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós já trabalhamos a ideia do que significa ser eleito, já trabalhamos também a ideia do que significa a presciência de Deus Pai, e nesse momento nós queremos trabalhar exatamente essa expressão, em santificação do Espírito Santo. Para poder entender isto, há uma diferença que nós precisamos perceber bem na Bíblia. Existe uma diferença entre santificação do Espírito Santo e santificação pelo Espírito Santo. Pedro aqui está falando do primeiro aspecto, e é esse que nós vamos tratar aqui especificamente, mas não vamos tratar delongadamente pelo Espírito Santo, só fazendo referência. Na verdade, o que isso não significa, quem sabe é por aí que a gente pode entender. Isso não significa que a santificação ensinada por Pedro aqui é a mesma que estamos acostumados a ouvir, de que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida e vai nos santificando na nossa caminhada de fé. É verdade que a obra santificadora do Espírito Santo pode ser descrita também como essa obra onde somos levados a obedecer os mandamentos durante a vida cristã. Isso é santificação pelo Espírito Santo. Então, essa que Pedro está citando não acontece durante a vida cristã. Prestem bem atenção nisso. Não é a santificação que ocorre na vida do cristão durante a vida dele. Ela gera vida cristã. Ou seja, é uma ação do Espírito Santo que ele vai fazer com que sejamos santificados. E essa santificação, posteriormente, será aperfeiçoada na nossa vida. Ela não é a santificação que tira o mundo do cristão, mas a santificação que tira o cristão do mundo. Qual é a diferença? Tirar o cristão do mundo significa trazê-lo para uma condição necessária de relacionamento e de intimidade com Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Deus não se relaciona na intimidade com pessoas que não sejam santas. E para que isto ocorra, o Espírito Santo, numa única ação, ele santifica. Então a pessoa agora está em condições de poder ter relacionamento com Deus. Agora, não nos tira do mundo, não faz com que a gente perca essa noção de que nós estamos vivendo no mundo e que precisamos ir aperfeiçoando a nossa vida cristã, a nossa fé no dia a dia. Ora, ela não é a santificação na qual nós cooperamos com o Espírito Santo para matarmos aquela condição do pecado que sempre nos empurra para não fazermos a vontade de Deus. Mas ela é obra exclusiva do Espírito, sem a cooperação de homem nenhum.
Então, qual é a grande diferença em do Espírito Santo e pelo Espírito Santo? Do Espírito Santo é uma obra que ele faz uma única vez, de forma definitiva, tirando a condição de separação do ser humano de Deus, dando a ele a possibilidade de perceber que ele foi eleito. A obra pelo Espírito Santo depende da nossa cooperação, depende do nosso atendimento, depende do nosso dia a dia, de estarmos atentos às coisas que Deus nos orienta, e não mais é um ato contínuo e não mais um ato único. Então, voltando, santificação do Espírito Santo é um ato único, feito pelo Espírito Santo em nós, tirando-nos da condição de pecado original, pecado que conduz à perdição. Depois disto, o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, nós somos conduzidos a uma vida para que os pecados agora não tomem lugar, não dominem a nossa vida. Então, a santificação do Espírito significa que Deus, por meio do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa da Trindade, ele nos perdoa do pecado, o pecado que nos conduz à perdição eterna. E, pelo Espírito Santo, ele nos perdoa dos pecados que ainda vamos cometendo até que o Senhor nos convoque para as mansões celestiais. Então, que santificação é essa? Santificação, nós precisamos lembrar que significa consagrar, significa separar. O objetivo da eleição é a salvação, que chega aos eleitos por meio da obra santificadora do Espírito. O Espírito santifica os escolhidos de Deus por meio da salvação, ao separá-los do pecado e da incredulidade pela fé e a justiça. Isso nós encontramos na primeira carta de primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 4, nós encontramos o seguinte, acompanhe aí: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Como é que eu reconheço isto? Eu reconheço porque o Espírito Santo, ele me santificou numa obra única, numa intervenção única. Ainda Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, ele vai dizer assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Assim, a santificação começa com a justificação. A declaração do pecador como justo diante de Deus. Como é que isso é feito? O Espírito, ele santifica, e esta santificação junto com a justificação significa o pecado que conduz à perdição eterna está pago, já foi pago pelo Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Agora você tem condições de ter um relacionamento com Deus e um relacionamento de intimidade. Veja o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé.
e continua como um processo de purificação que segue até o momento da glorificação. Então nós temos dois momentos do Espírito Santo. Um é o Espírito Santo, num único ato, ele nos santifica. Nessa santificação, nós exercemos a fé e cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A partir disso, entra um processo de santificação também capitaneado pelo Espírito Santo, e esse processo vai até a glorificação. Para entender bem o apóstolo Pedro, é importante lembrarmos então que essa ideia de santo é uma ideia de separado. Isso quer dizer que ser santificado pelo Espírito é o mesmo que ser separado pelo Espírito. Mas afinal de contas, separado do quê? A resposta se encontra na mesma pergunta que nós fizemos lá com relação à eleição. Nós somos escolhidos, mas escolhidos de onde? Do mundo pecaminoso. Assim como Deus nos escolheu do mundo, o Espírito nos separa e nos santifica do mundo. Em outras palavras, não temos nada mais a ver com o mundo. E isso vai ser aperfeiçoado na santificação pelo Espírito Santo. Aqui vemos então dois momentos diferentes e de duas formas também diferentes. Deus Pai nos escolheu antes do tempo para a salvação. E o Espírito age dentro do tempo para sermos salvos. O Pai atua na eternidade, enquanto o Espírito atua no agora. O Pai planeja o Evangelho e o Espírito aplica o Evangelho. O Pai escolhe os que serão convertidos e o Espírito converte os que são escolhidos. Somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, nós já estudamos isto. Em outras palavras, a santificação afirmada aqui é a aplicação do Evangelho aos nossos corações pelo Espírito que nos regenera, nos converte e assim nos separa do mundo. Então, podemos entender que a santificação do Espírito revela a incapacidade humana, ou seja, assim como a eleição pelo Pai revelou o fato de que se Deus não nos escolhesse, nós não o escolheríamos porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A santificação do Espírito mostra que se o Espírito não levar até nós a mensagem do Evangelho e aos nossos corações, nós jamais iríamos receber esta mensagem, nós jamais compreenderíamos e jamais exercitaríamos a nossa fé. A ação do Espírito Santo é tão essencial para a nossa salvação, como também é a eleição do Pai. Sem o agir do Espírito, não há conversão. Veja, o encontro de Jesus Cristo com Nicodemos, que está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 3, nos mostra no versículo 6 uma expressão do Senhor Jesus Cristo que é significativa. Acompanha aí. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ora, o que é esse nascido do Espírito? É esta ação de santificação do Espírito na vida do ser humano. Todos nós já nascemos uma vez, nascemos segundo a carne, nascemos segundo a nossa condição de seres humanos. No entanto, nós nascemos espiritualmente mortos em nossos pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz exatamente isto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É por isso que temos vida espiritual, não apenas carnal. Para isso é necessário nascer de novo, é necessária a ação do Espírito, porque o homem sozinho é impossível a ele de salvar-se.
Veja a informação que Jesus Cristo traz no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 26 e 27. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo para Deus não é impossível, porque para Deus tudo é possível. Mas o ser humano, por amar as trevas, preferem não amar Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 3 mesmo, no versículo 19, ele vai dizer assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus nos escolheu. O Espírito, ele usa a mensagem do Evangelho. E esta mensagem do Evangelho, ele traz e faz com que a pessoa seja santificada dele, Espírito, para poder compreender essa mensagem. Pela pregação podemos levar a palavra aos seus ouvidos, mas é o Espírito que vai levá-las ao coração. E isso é uma ação exclusiva do Espírito, sem a participação do ser humano. Por isso, todas as vezes que as pessoas ouvem a palavra, ouvem o Evangelho, o Espírito Santo, ele vai aplicar isto na vida das pessoas, vai aplicar isto na vida e no coração das pessoas. Este é o convite que a palavra de Deus faz a todos nós. Este é o convite para, dado este início de santificação do Espírito, nós possamos então agora continuar numa vida de santificação até a glorificação. Seja bem-vindo a esta caminhada junto conosco.